Prezados, prezadas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia das Organizações. Hoje o nosso objetivo é entender um pouco sobre a socialização e a formação da cultura, o processo de socialização e a formação da cultura, a personalidade e a socialização e os elementos da cultura. Sendo assim, as posições existentes sobre o tema cultura e personalidade nos colocam diante da clássica questão: quem surgiu primeiro, a galinha ou o ovo? Então vale dizer, é a cultura que molda a personalidade de seus membros, ou são as características instintivas destes responsáveis pela existência da cultura? É uma boa indagação para que nós possamos fazer uma reflexão filosófica sobre esta temática. Então, nós, a princípio, vamos defender o seguinte, que a melhor definição para entender um pouco a personalidade a personalidade é a totalidade do comportamento de um indivíduo com um dado sistema de tendência, interagindo com uma sequência de situações. Então, na realidade, eu posso colocar que a herança biológica e o meio físico e as experiências de vida irão contribuir para o processo da nossa personalidade. Neste sentido, nós concluímos que na formação da personalidade incidem vários fatores, como a herança biológica, o meio físico e a experiência de vida. Então, entendam, para que uma personalidade venha a ser formada, ela sofre influência de algumas variáveis, como a herança biológica, o meio físico e a experiência de vida. Sendo assim, a herança biológica ela é muito importante para a personalidade do indivíduo, mas não é o único fator que intervém na formação de sua personalidade. Lembrando, a herança biológica ela é importante na formação da personalidade, mas ela não é o único fator que vai, na realidade, influenciar na personalidade do indivíduo. É isso. Então nós temos que o indivíduo com a mesma herança genética, como os gêmeos, apresentam personalidades diferentes devido às suas experiências de vida. Então vejamos, os indivíduos gêmeos, eles apresentam personalidades diferentes, porque cada um vai ter uma experiência de vida distinta. Então, a questão da cultura, ela vai influenciar um pouco dentro da personalidade do indivíduo. Ou seja, apesar de já trazer os genes necessários ao ser humano, a criança ao nascer, lembre-se disso, é ainda um ser culturalmente branco. Ou seja, a criança ao nascer, ela é como se fosse uma folha em branco. Ela vai preencher aquela folha ao longo da sua experiência de vida. Então nós podemos colocar, à medida que ela vai tomar o contato com o ambiente grupal que a rodeia, a criança vai se tornar-se o quê? Rapidamente um ser cultural.
Então, no momento que ela começa a interagir, no momento que ela é colocada para socializar com o grupo, ela começa a absorver as experiências, ela começa então a absorver conhecimentos, absorver na realidade a experiência daquele grupo. Então a gente pode dizer que a criança vai tomando consciência, né, do que lhe é exterior, ou seja, repetindo, imitando, atitudes e comportamentos que descobre. Então, na realidade, ela é um ser social. Nós somos um ser social. Nós agimos de acordo com a circunstância. Nós choramos quando uma dor não é nossa. Nós compartilhamos dores que não são nossas. E assim sucessivamente. Então, vejamos. Então, a criança vai descobrir nos outros atitudes, né? Nos outros indivíduos, atitudes, e principalmente, inicialmente, nos seus familiares. Então, gradualmente, a criança vai assimilando valores, normas, adaptando a atitude, né? Comportamento, aprendendo técnicas e práticas, ultrapassando uma fase biológica. O comportamento individual não é instintivo. Isso. Ele antes resulta de um processo de aprendizagem. À medida que interagem com os restantes dos elementos do grupo, cada indivíduo assimila a cultura que lhe é legada, tornando-se cultural. Então nós somos um ser social. Nós somos, na realidade, esse indivíduo que vai assimilar, que vai aprender, que vai assumir, na realidade, algumas práticas que nos são passadas e nos são ensinadas. Por exemplo, a cultura organizacional. Então, quando nós chegamos dentro de uma empresa, nós iremos o quê? Aprender a cultura daquela empresa. Mas fulano diz, eu não vou me adaptar a esta cultura. Você não tem outra escolha. Ou você se adapta, ou vai ter que ser convidado a sair desse meio, cujo qual você necessita estar inserido. Então vejamos. Então, mas o que é cultura? Então a gente coloca o que vem a ser a cultura. O que vem a ser cultura? A cultura é um conjunto articulado de maneiras, né, próprias de resolver o problema do cotidiano. Então, isto é, um complexo de maneiras próprias de pensar, de sentir e agir, que caracteriza um grupo e permite que o distinguem dos outros. Então eu posso dizer, quando nos referimos, veja, quando nós nos referimos a grupos sociais específicos, é necessário, né, falando desses padrões culturais. Assim, com base nesses padrões de cultura, é que vamos distinguir esses grupos. Exemplificando, nós vamos diferenciar os americanos dos europeus, dos asiáticos, dos africanos, e assim sucessivamente, os mais jovens, dos mais velhos, etc. Então, nós temos exemplos de elementos da cultura. Que são exemplos são esses, desses elementos? Nós temos exemplos de elementos imateriais, que são a ferramenta de trabalho, que vamos ter que aprender a lidar com essa ferramenta de trabalho, que essa ferramenta de trabalho vai facilitar a nossa ação. Casas, estradas, não é isso? Vestuário, alimentos, etc. Então esses aí são exemplos de elementos materiais da cultura, né? Então, na realidade, nós temos ferramenta de trabalho, é isso? Nós temos casas, nós temos estradas, nós temos vestuário, nós temos alimentos, etc.
E também temos exemplos de elementos imateriais, não é isso, que são a religião, os valores, as normas, a música, a arte, etc. Existe uma relação entre dois tipos de elementos. Uns baseiam-se nos outros e reforçam mutuamente. É necessário colocar que um não é mais importante do que o outro. Ambos se completam. Então, dentro dessa visão, nós vamos concluir que a cultura, no sentido sociológico, ela significa o quê? O conjunto da maneira de pensar, sentir e agir do grupo social. Como é que este grupo pensa, como é que esse grupo sente, como é que esse grupo age. Isso. Este conceito distingue-se do sentido corrente da palavra, porque a gente está se baseando nisso, no conceito sociológico, né? Onde a gente vai ter essa interpretação de que a cultura tem elementos materiais, como o vestuário, os alimentos, as máquinas, as casas, os livros, etc. E tem elementos materiais como a arquitetura, a gastronomia, a literatura. Então, o povo americano tem costume, como comer hambúrguer, né? Então, os hambúrgueres e jogar, né, beisebol, né, jogar futebol americano, né, já os japoneses comem peixe cru e gosta de luta de sumô. Então isso aí vai permitir o quê? Isso aí vai permitir, ou seja, que nós possamos afirmar que os padrões de cultura são específicos de cada grupo social. Então cada grupo social ele vai ter um comportamento. Cada grupo social ele vai ter uma forma de agir, ele vai ter uma forma de pensar, ele vai ter uma forma de compreender, não é, o outro. Então a gente não pode ignorar a minha cultura é superior, a minha cultura inferior. Não existe cultura nem superior nem inferior. Existem o que? Culturas diferentes. Então eu digo, para que a cultura possa subsistir, é preciso que haja uma adequada socialização de seus membros, ou seja, que tenha como resultado que a integração da maior parte deles na sociedade. Então a gente vai observar que, considerando a socialização como processo pelo qual é inculcada a estrutura de ação de uma sociedade, é isso, no indivíduo ou grupo, teremos dois tipos de influências socializadoras. Ah, professor, quais são esses dois tipos? Então eu posso dizer, a primeira ocorre na infância, na qual na agência socializadora é principalmente a família. Então nós vamos ter os nossos primeiros contatos, que é o contato primário, não é isso? Os nossos familiares, vamos aprender a socializar, a viver dentro daquele grupo. O segundo, ou a segunda, se processa individualmente, ela se processa posteriormente nos múltiplos contatos e vivências que os indivíduos experimentam quando são várias as agências socializadoras. Então eu vou ter o contato secundário, eu vou ter o contato terciário. Então a gente tem que saber se relacionar, socializar com os grupos na escola, temos que saber socializar com os vizinhos, temos que saber socializar dentro da empresa e assim sucessivamente, porque é uma necessidade o indivíduo estar socializado. É necessário que o indivíduo ele esteja inserido dentro da sociedade. Então, a socialização e a integração social, ela consegue integrar o indivíduo dentro dessa sociedade, porque vai ter aprendizagem, ou seja, tentativas, erros,
repetições, né? Onde nós vamos também ter a questão da imitação, ou seja, cópia de comportamento observado. Então, na realidade, nós vamos chegar dentro de uma estrutura e nós vamos começar a analisarmos os comportamentos de determinados grupos e subgrupos e nós vamos imitar. Ou seja, nós também vamos ter uma identificação. Qual é o grupo que eu vou me identificar? Qual é o grupo que eu tenho maior relação? Ou seja, essa identificação com a outra pessoa que se considera próxima, a apropriação dos meus comportamentos. Então, dentro dessa visão, né, isso de como eu agir, pensar, sentir, cultural, a gente vai buscar socializar, estar inserido dentro desse contexto social, ou seja, ou por meio da aprendizagem, ou por meio da imitação, ou por meio da identificação. É isso. Então eu posso dizer que existem algumas características desse processo. Então, na realidade, o processo global, isso, ele faz com que o indivíduo possam buscar meios de inserção, né? Por exemplo, nós temos as mídias, nós temos as redes sociais, então a gente vai buscar, na realidade, se inserir dentro desses grupos. O processo interativo, né? O processo contínuo, é um processo dinâmico, onde os velhos padrões, eles começam a se derreter, surgindo novos padrões de comportamento, né? Surgindo novos padrões de comportamento. Então, na realidade, aí surge a questão primária, processo no meio do qual a criança vai se transformar em membro participante da sociedade, né? O secundário, onde o processo posterior, pelos quais o indivíduo faz a aprendizagem de novos papéis. Então eu saio do primário e vou para o secundário, então eu vou assumir novos papéis, eu vou ter um papel diferente, eu saio da família e vou agora simplesmente para a vizinhança, vou para a escola, aí vem etapas da infância, da juventude, não é isso? Da adolescência, observe, da maturidade ou idade adulta. Então, cada etapa dessa, eu vou, na realidade, me comportar de uma forma diferente. Cada etapa dessa, eu vou, na realidade, buscar um caminho. Não é? Cada etapa dessa, eu trilho o itinerário. Cada etapa dessa, eu vou percorrer trajetórias, onde eu vou aprender a lidar dentro dos principais grupos sociais. Então eu venho da infância, passo pela juventude, vou pela adolescência, não é isso? E permaneço correndo pela maturidade até chegar à fase adulta. Ah, professor, mas existem os agentes. Claro que existem os agentes. A família, não é isso? Principal responsável, né, por essa nossa interação, por essa nossa socialização, por essa nossa personalidade. Então vem os meios de comunicação social, né? Aí vem as outras instituições, vem a escola, vem os amigos, e vai fortalecer essa rede, né, de socialização. Então é interessante colocarmos, ressaltarmos que quando nasce, o ser humano é um ser culturalmente em branco. O indivíduo aprende a cultura do seu grupo através do processo de socialização. A socialização é um processo dinâmico, contínuo, porque começa com o nascimento dos indivíduos e só acaba com a morte. Então nós vamos ser um eterno aprendiz. Só deixamos de aprender quando nós morremos. Tem pessoas que já não precisam aprender, tolo. Todo dia nós aprendemos, a cada momento, a cada instante, ao ensinamento. Nós ensinamos e nós aprendemos. Então vejamos. Então eu digo, professor, que coisa. Então vamos ter
a socialização por imitação, aprendizagem, não é isso? Identificação, onde os indivíduos aprendem cultura de grupo, cujo quais eles estão inseridos, né? A socialização permite a integração, a coesão social. Então, pode dizer, a socialização primária, ela vai permitir o quê? Ela permite com que a criança transforma-se, ou seja, que a criança venha se transformar-se, não é isso? No membro do seu grupo social. Já a socialização secundária vai possibilitar o quê? Ao indivíduo a aprendizagem das matérias escolares, de uma profissão, de saber relacionar com os outros e etc. Né? Então veja, então a grande preocupação aí, a importância tanto do processo primário quanto do processo secundário, onde no secundário a gente vai ter que aprender a lidar com as relações do trabalho, a gente vai ter que aprender a lidar com o outro, com o diferente, a gente vai ter que aprender, na realidade, o quê? A entender a questão dessa rede social que nós estamos envolvidos, né? Que nós estamos envolvidos. Então, sendo assim, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, né? Que a socialização, na realidade, ela vai inserir o indivíduo nesse contexto. A socialização, na realidade, vai permitir que os indivíduos eles absorvam, eles saibam lidar com esses agrupamentos. E a cultura, na realidade, ela vai ser um agente fundamental, onde a cultura, na realidade, ela vai ser um indicador relevante na questão da personalidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham, que vocês absorvam esse conhecimento, é isso. Vai ser deixada aí uma atividade para vocês, vai estar no grupo, né? Espero que vocês compartilhem, né? Compartilhem as dúvidas, que vocês compartilhem na realidade o que vocês aprenderam, é isso. E ficamos por aqui. Então, até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.